Ranieri, me conta aí esse trabalho seu, tá? Você como médico já trabalhou na nossa região, já trabalhou em outras cidades e agora cuidando da saúde indígena. Como é que é esse negócio? É um trabalho diferenciado. Já há algum tempo eu vinha querendo ter essa oportunidade. Para mim, é uma oportunidade, antes de tudo, de muito aprendizado. A gente sabe que a saúde ela tem peculiaridades em cada área de atuação. E eu ainda não tinha tido contato com a questão da saúde indígena. Já há algum tempo tenho amigos lá da aldeia e sempre falando isso, né? E agora já tem mais ou menos um ano e meio tive essa oportunidade através da Secretaria de Saúde Indígena de estar realizando esse trabalho. Lá existe uma questão que eles ainda não tinham tido a oportunidade de ter um trabalho local. Até então, quando um indígena precisava de atendimento médico, ele era levado para a cidade e fazia o tratamento lá. Então, agora, com a unidade de saúde local e temos uma equipe completa lá atuando, então a gente resolve o problema de saúde deles lá dentro da aldeia mesmo. Então, é uma experiência muito grande. A questão da saúde deles, assim, em alguns aspectos, é muito diferente da nossa. Uhum. Né? E a parte técnico-burocrática também é muito diferente, é outro sistema, a parte da informática, da saúde indígena. Então, como disse, para mim está sendo um grande aprendizado e que eu já queria ter essa experiência há algum tempo. Essa experiência que você está passando lá, dissemine isso para gente. Qual a diferença de você médico aqui, urbano, tá? E lá na aldeia? Como que é esse trâmite assim dessa questão de informação, de colher dados, de cuidados e ter essa atenção para não infligir a cultura da própria aldeia indígena? Inclusive na seleção que a gente faz, na entrevista, parte das pessoas da equipe que nos entrevistam são lideranças indígenas, alguns caciques. E me lembro bem, sim, da minha entrevista, a gente é questionado nesse aspecto também da cultura, do respeito à cultura deles, à medicina popular. Então a gente também é questionado dessa forma. E a diferença que eu vejo é isso. Como é um setor à parte dentro do Ministério da Saúde, até então eu estava acostumado com os sistemas informatizados, a papelada, digamos assim, e a maneira de olhar e registrar as questões de saúde no aspecto, digamos assim, do Ministério como um todo, da forma que eles falam lá, olhando a parte técnica da saúde do branco. E agora, esse sistema que a gente usa tem toda uma metodologia própria de marcar, de registrar, computar, e a gente vê muita coisa diferente. Muita coisa que não é muito comum entre nós, a gente está tendo que reavaliar, estudar de novo para poder tratar deles dentro desse aspecto. É uma saúde plena. O modelo é muito semelhante ao modelo de saúde da família que a gente tem por aqui. Uhum. Então é uma unidade básica, uma equipe, mas assim a demanda deles é diferenciada e exigem assim uma atenção diferenciada. Às vezes é necessário o acompanhamento em casa também e a gente recebe algum treinamento. Não tem muito tempo eu fiz um treinamento pela CESAI, Secretaria de Saúde Indígena, em Belo Horizonte, para poder dar uma atenção às gestantes indígenas que tem até esse aspecto cultural, então, quer dizer, é muito diferente de um pré-natal comum que a gente está acostumado aqui. Então, foi uma experiência muito rica fazer esse treinamento lá em Belo Horizonte, numa maternidade, com uma equipe de saúde indígena treinando a gente a avaliar e acompanhar uma indígena gestante.
Você falou do Cesar e quero mandar um abraço aqui para Marinalva, Marinalva. que trabalha lá, né? E isso é muito importante lembrar dela, que é uma pessoa muito querida. E eu vou perguntar uma coisa para você, porque essa questão, quando a gente fala assim do branco, né? Principalmente o médico, entrar para cuidar de uma tribo indígena e entrar dentro desse contexto, por exemplo, técnico, esse conhecimento dentro da faculdade e como levar isso. Eu quero saber assim, qual a maior dificuldade que você teve para encarar esse trabalho, tá? E assim ainda entender culturalmente as formas também de cura da forma indígena. Não é que tive, ainda estou tendo, né? Ainda Ainda tá tendo. estou aprendendo alguma coisa. Acho que o principal é esse aspecto cultural mesmo, sabe? E da forma que você fala, também penso assim, acredito que talvez um dia no futuro, o ideal é um médico também indígena. Né? Nesse Já treinamento, temos, né? já temos. Nessa capacitação lá em Belo Horizonte, do pré-natal, eu tive a oportunidade, uma das pessoas que ministraram a capacitação para gente é a primeira médica indígena formada aqui no estado de Minas Gerais. Ela, inclusive, era do estado do Amazonas, veio para cá e se formou pela UFMG e estava Tem o lá. nome dela? Adana, o Adana. sobrenome era indígena, não me Sim. lembro. E ela se interessou muito pela cultura aqui dos Krenak, a gente conversou muito e penso talvez um dia poder trazê-la aqui para conhecer os irmãos Krenak dela. Então eu penso que um dia talvez assim a gente possa chegar nesse modelo, né? Lá na equipe nossa, algumas pessoas da equipe já são também indígenas formados né, na área de saúde. Então, de branco não são todos, mas ainda falta um caminhar ainda para a gente ter uma equipe totalmente indígena atendendo a todos eles. Mas a grande dificuldade está em adaptar todo o conhecimento que a gente tem da medicina como um todo no aspecto da cultura, da sociedade, da vivência deles lá. Mesmo porque as questões do processo saúde-doença deles hoje, essas questões são muito diversificadas e diferentes da nossa. O indígena adoece e morre por questões um pouco diferenciadas. Então a gente tem que se adaptar a isso. E, acima de tudo, sim, reconhecer a grandeza daquele povo, que é um povo lutador, guerreiro. Tenho aproveitado algum tempo para conhecer da cultura deles, a história, um povo que sofreu muito para poder hoje ter o direito de estar lá na terra deles e vivendo com os familiares. Então, só essa luta, essa batalha de tantos e tantos anos, todos os preconceitos e perseguições que eles sofreram, isso aí, para mim, também interfere muito nesse processo de saúde e doença. E essa questão do Estado prover a saúde para todas as tribos indígenas não é uma questão de, como se fala assim, de fazer um favor. É uma obrigação, porque tudo isso aqui tem traços indígenas para todo lado. Desde a formação, desde a fomentação, da alimentação. Porque quando eu falo para como que você lidar com essa questão de levar para lá a ciência da medicina atual, através de medicamentos e tal, e a cultura da tribo mesmo, do indígena, procurar o próprio remédio dentro da floresta, dentro da natureza, às vezes isso não choca muito, Ranieri?
Aqui não. Eu conheço, assim, tendo contato com outras equipes, a gente sabe que em alguns lugares isso aí ainda é Uhum. muito forte. Aqui não. Então, quando eu falo de saúde indígena, a minha experiência tem sido um pouco diferente por estar aqui lidando com o nosso povo Krenak, Uhum. que dentre todas as tribos e grupos que nós temos em Minas e até no país, é um povo também diferenciado, Uhum. né? Mas em outros lugares eu sei que ainda No existe muito norte, isso, problema, isso é mais fechado, né? muito mais que aqui. Né? A questão da saúde para todos e alguns grupos indígenas, eles recorrem às tradições ancestrais de cada tribo. Então eu fico imaginando, porque nós trouxemos aqui o Buchanan, né, que ele trabalha a questão da ancestralidade, da medicina da floresta, ele é um curador, um terapeuta e também um artista, né, que leva o nome de todas as tribos do norte do nosso país. Então ele fala muito sobre o alívio, tanto da doença, da dor, né, do momento psíquico, físico e espiritual, e isso é muito arraigados em todas as tribos. Eu não posso falar que algumas se perderam, porque cada uma tem a sua identificação. E você na frente lá, como médico branco, e levando e tem essa equipe multidisciplinar e auxiliando lá da forma que está podendo, está aprendendo tanto como está ensinando, né? E contribuindo, você está falando aí, eu estou me recordando do movimento que a gente fez lá no Dia da Mulher, Uhum. e a gente queria aproveitar o momento para falar da questão da saúde, dos exames da mulher, mas também tive essa preocupação com a cultura deles, né? Então foi muito interessante porque eu convidei uma senhorinha que nós temos lá, já bem de idade, das mais anciãs da tribo, e pedi para que ela fizesse a abertura do encontro, contando para gente como que era ser mulher naquela época, naquela aldeia, os costumes, o aspecto cultural também, sabe? E ela fez, ela é uma senhorinha assim que fala muito bem, inclusive no idioma. Em alguns momentos ela falava no idioma deles Sim. e falando das plantas ali, quando antes daquilo ali tudo ser invadido pelos poceiros, como que era, né, na cultura deles. Então eu vejo que a gente tem como conciliar essas duas coisas. E para mim são momentos muito ricos. Você sabe que eu gosto desse Sim. assunto, né? E foi muito legal porque ela não queria parar de falar, não. E ela gostou, e as pessoas, as mulheres também, porque muitas ali já não falam mais o idioma, já Uhum. não têm esse conhecimento. Então a gente viu que todo mundo assim ficou encantado e queria perguntar. E a gente ficou naquela situação, olha, eu tenho aqui uma palestra para fazer a respeito do preventivo e da mamografia, mas eu estou vendo que o assunto aqui está mais interessante, né? E elas mesmas, não, só pode deixar, deixa ela falar e depois nós vamos ficar para a palestra Olha também. que E foi um momento assim muito rico. E eu vejo que momentos dessa forma assim, são importantes, porque eles resgatam um pouco dessa cultura deles. você acha, você convivendo lá no seu dia a dia, você acha que tem alguma coisa fazendo para não perder essa cultura? Tem alguns deles, por iniciativa individual, a gente vê assim, eles mantendo alguma cultura, alguma tradição, até o próprio idioma. Uhum. Você falou agora há pouco essa questão governamental, e eu vejo realmente assim, o governo tem dado um apoio, né? Assistência. Uma assistência, tanto na parte da saúde quanto na parte da educação. Uhum. Lá, apesar de ser uma aldeia pequena, quer dizer, tem essa unidade de saúde e existem escolas dentro da aldeia.
E o mais interessante, na escola existe um indígena que eles chamam de professor de cultura. Então, assim, as famílias que querem, tem lá o professor que ensina alguma coisa do idioma e da cultura própria. E em casa, alguns mais antigos também ensinam isso para eles. Sabe? Então existe um cuidado com essa preservação, apesar de eu achar que poderia ser mais. Acredito que isso deve crescer um pouco mais ainda, sabe? Aqui entre os Krenak, vejo que existe mais dessa forma, porque além desse apoio governamental, eu falei agora há pouco e volto a repetir, eu respeito muito a luta deles. É um povo que lutou muito para ter esses direitos deles considerados e fazer valer realmente enquanto verdadeiros cidadãos brasileiros com Sim. todos os seus direitos. Todos nós, né? Um só povo, Isso. com todas as etnias, com todas as culturas diversas. E quando a gente fala sobre tribos indígenas, nós temos dezenas e podemos dizer até mais. Me fala uma coisa, como que está a saúde dos Krenaks? Olha, o aspecto da saúde deles eu vejo muito ligado, diretamente ligado a essa questão ambiental. Né? Tivemos essa questão aí do Rio Doce, e é um povo que toda a sua cultura ela existia pelo convívio com esse rio. E eu tenho percebido, quer dizer, nos chama a atenção o impacto disso tudo no aspecto psicoemocional, né? Quer dizer, uma população pequena e bem delimitada, mas a gente percebe isso com clareza, a necessidade de profissionais da área de saúde mental para estar dando um apoio, um suporte, isso é bem visível, e alguns problemas exatamente desse aculturamento, sabe, Jaider? Dessa época que aquela terra toda foi invadida, desmatada, e agora eles recebem de volta uma terra nessas condições, e alguns não lidam bem com esse aspecto cultural atual, a questão alimentar para eles assim é um problema. Eu vejo assim, talvez se eu fizer uma estatística hoje, o principal problema de saúde dos Krenak está ligado ao aspecto alimentar, às doenças metabólicas, a pressão, o diabetes, o colesterol. Então, assim, tem muita coisa para se trabalhar ainda nesse aspecto. Mas, claramente, tudo ligado à questão ambiental e ao Rio Doce. Como você falou aí sobre a questão, o que está gerando algumas patologias por conta da alimentação. Me fala qual a patologia corriqueira e incidente que você tem visto mais na tribo? Diabetes. Diabetes. E as dislipidemias, o colesterol e triglicérides também. Porque, você veja bem, pelo aspecto físico... Sério, né, Raniero? Uma doença silenciosa. Sim. Mas você olha só, é um povo que tem uma formação corporal, digamos assim, que cresceu se desenvolveu para se alimentar do peixe do rio e do que se colhia das matas e das plantações. E hoje não tem mata e não tem rio. Então esse povo está tendo que se alimentar com o que a gente compra nos supermercados, que a gente sabe que não é o ideal. Para eles, pior ainda. Então esse desequilíbrio... É bom lembrar que é bem diferente mesmo, né? Sobre o metabolismo. Totalmente. Quer dizer, se para nós esse tipo de alimentação já não é saudável, imagina para eles. Então isso a gente está vendo lá na prática do dia a dia. E sinto que é uma preocupação minha, assim, de ver isso adoecendo aquela população, inclusive crianças. Futuro da saúde
não somente como você vê algo de fazer novo. Por exemplo, quando você está falando do Rio Doce, eu vou levantar um tema aqui, porque se fala muito, se fala das questões ambientais, em estrutura e reestruturar toda a questão que foi danificada para o Rio e todos aqueles que, não somente a aldeia indígena dos Krenaks, mas todos os moradores ribeirinhos que sofrem não somente com a demanda de falta de produção que viviam do rios, mas também com patologias diversas, desde câncer de pele a outras questões. É uma questão que a gente fica assim, parece que a gente sentado ali na poltrona, vendo todos os documentários, todas as reportagens, e isso vai resolver. Qual é o futuro disso, Ranieri? O que nós podemos esperar? Se não se fizer nada, a gente pode esperar coisa que não é boa. Eu tenho, assim, fé, porque vejo eles lá, é um povo que luta muito. E eles estão percebendo. Tem pessoas, tem lideranças que já percebem tudo isso. Então, quando chega lá uma liderança, um cacique lá no posto e senta comigo e me pergunta, doutor, o que o senhor está vendo de diferente? E eu falo essas coisas, eu vejo que isso causa um espanto, eles querem ver como resolver. Então eu sei que pela luta deles, eles vão achar uma alternativa. Eu acredito nisso. Mas, como tudo nesse país, tem que ser com muita luta, muito movimento. Muito moroso, né, Ranieri? Muito moroso. E é um povo que está sofrendo muito. Uma questão assim para eles assim delicada, por exemplo, você vê, é uma população hoje estimada em torno de 600 pessoas ali naquela aldeia. Com um número tão restrito, você veja bem, paralela a toda essa questão ambiental, local, através do rio, através do desmatamento e toda a questão da poluição global do mundo, numa população de 600 pessoas, está assim, chamando a atenção, por exemplo, o surgimento de alguns casos de crianças autistas que eles nunca tinham visto. E agora está aparecendo lá e chamando a atenção. Como explicar isso? Não temos explicação. Isso dá pano para manga para a gente falar aqui o dia inteiro. Pois é. É um tema complexo. Muito complexo. E a própria medicina, a gente já sabe ver, identificar e até buscar algumas alternativas de tratamento, mas se você quiser ir fundo na origem, qual a causa, não temos resposta para você. Agora, temos desconfianças dessas questões todas. Muito suspeito. Muito. E como a tribo, ela tratada com os medicamentos, qual são as reações? Hoje, muitos deles já se ambientaram bem. Até já a procura é muito tranquila, sabe? Mas a gente fica assim, quer dizer... Sobre posologia, né? Quanto que pode... até onde pode ir, né? O que é adequado, o que não é, algum medicamento muito diferente. Eu prefiro esperar ver aí as pessoas usando para ver se, não, isso aqui tem alguma margem de segurança para usar com eles. E além da própria limitação que a gente tem numa unidade básica governamental de ter que trabalhar, você sabe bem disso, em cima de uma lista básica que o governo nos fornece. Então, tem essa questão também. E já estamos percebendo, assim, medicamentos dessa lista que a gente usa e já percebe que neles não faz efeito, aí tem que trocar, tem que buscar a medicação comprada, o medicamento original, alguma coisa assim a gente já está percebendo. Além da diabetes, algo que pode chamar a atenção, ligar a lâmpada vermelha? As metabólicas todas.
hipertensão, diabetes, o colesterol, triglicérides e as consequências. Você veja bem, não tem muito tempo, eu estou acompanhando ainda um caso de cardiopatia secundária a essas questões, um jovem de 18 anos, com risco de infarto. O índice de infarto, AVC, problemas circulatórios lá está sendo grande e estou atribuindo a essa questão metabólico-alimentar. Mas graças a Deus você está lá, né? Cuidando desse povo. E é necessária alguma ação mesmo, talvez governamental, para interferir nisso aí. Você vê, de acordo com as diretrizes dos representantes, principalmente nós temos o Ailton Krenak, que é um grande nome, que circula tanto aqui no Brasil como em algumas partes do mundo. Você vê que essa representatividade tem feito algum significado junto ao governo federal? Eu percebo da forma que eu te falei. Eu vejo que é um povo lutador, povo guerreiro mesmo. E não posso te dizer a nível de Brasil ainda, porque ainda não vi esse movimento todo, mas aqui no local, sim. Percebo que eles se apoderam dos temas, fazem as reuniões deles, as lideranças, junto com esse órgão governamental. Aqui em Governador Valadares fica a sede do ODICEI, ligado a essa secretaria. Então, assim, eu sei que eles têm, eu já participei de reuniões lá no município, né? As lideranças com a Prefeitura, a Secretaria de Saúde de Resplendor, com o ODICEI aqui em Valadares. Então, eles reivindicam muito. E isso, eu penso, atribuo a isso. Todas as conquistas que eles já tiveram até hoje é através desse movimento das lideranças. E a gente fala assim, eu não sei se você tem o conhecimento, quando a gente fala Krenak, na verdade, quer dizer, ali dentro daquela reserva, o governo alocou, digamos assim, 8 tribos diferentes. Na verdade, essas 600 pessoas são de 8 grupos diferentes. Krenak é o todo ali, mas ali dentro temos 8 etnias, cada uma com seu cacique, com a sua cultura. Então, esses caciques reunidos formam um conselho, e esse conselho luta, reivindica, e por isso que tem as conquistas deles que tem até o momento, que é uma luta muito bonita, e que realmente eu penso que é por causa disso que essas conquistas apareceram. Ô Chay, arranja uma foto aí lá da aldeia do Krenak pra gente, para as pessoas do mundo inteiro conhecerem. A sua equipe multidisciplinar é composta de quantas pessoas e quem são elas? Eu sou médico. Temos a enfermeira, a dentista e o farmacêutico de nível superior, e de nível médio nós temos o auxiliar de dentista, o vacinador, que é um técnico de enfermagem, a técnica de enfermagem e um motorista que nos desloca lá dentro do município e dentro da tribo. Na área da psicologia ainda não? A equipe tinha um psicólogo que teve uma outra proposta e saiu. Então a gente está precisando muito de recompor esse psicólogo, e na derradeira reunião que a gente teve com o DICEI, né, da secretaria, eu estou pedindo, que eu acho importante para fazer parte dessa equipe, uma nutricionista e um professor de educação física para poder fazer esse trabalho aí com eles também. Maravilha. Conseguiu, meu bem? Tá bom, a gente espera. Tá feliz ela trabalhando lá na aldeia? Muito feliz, é muito bom. Você é tão querido, Ranieri, eu duvido se ele vai para casa sem algum presente. Tem um cacho de banana. Tem essas coisas. Agora na época de manga.
E a própria questão cultural deles também, né? A recepção Acolhedor. é muito acolhedor. Sim. E uma coisa assim que eu recomendo para quem tá nos ouvindo e se interessa, eles têm uma comemoração, uma festa anual no Dia do Índio, aí a aldeia se abre para receber os visitantes e todos eles se pintam, se caracterizam, fazem as danças Sim. e é um momento muito especial, muito legal mesmo. O Mike continua indo para a Inglaterra? Ele participa desse movimento, Desse né? movimento. Em vez em quando eu vejo. Tem, Mandar um abraço pro Mike, para a esposa dele. Manda lá, meu bem. Olha aí. isso aí. Sim. É exatamente, né, provavelmente uma dessas danças, né, no Dia do Índio. Tem Ele- mais alguma? Ah, tá. Ali, só um instantinho, Chay, com essa foto, ali ao fundo, você está percebendo aquela Aquela pedra? pedra. Essa pedra digamos assim, é a montanha sagrada deles. A janela do meu consultório dá de frente para essa pedra. Para mim é um prazer trabalhar vendo isso todo dia. E é nessa pedra que se localiza, muita gente aqui da região conhece a história do Sete Salão. Foi descoberto lá no alto daquela pedreira, são 7 salões cavados dentro da pedra e aí começa a surgir os mitos que tem pinturas, que tem uma onça que mora ali dentro, Olha mas que de vez em legal. quando eles fazem expedições para ir lá em cima conhecer. Os antigos falam que aquilo ali faz parte de alguns rituais, alguns falam que naqueles montes também eram sepultados os ancestrais Os deles. ancestrais Então eles deles. têm aquilo ali como um local sagrado. Então, como você está falando sobre os 7 salões, essa montanha de pedra, como é o turismo lá? Eu penso que poderia ser mais explorado. Que é um lugar lindo, né? Deveria ser, mas é muito pouco. É mais assim, boca a boca, quem conhece, fala, alguns vão lá conhecer. É outro tema que a gente que eu quero trazer aqui, né? Para falar sobre a questão turística da nossa região. Ela é quase nada explorada. É verdade. Não é verdade? Então, tipo assim, e que fomenta todo o comércio, fomenta a estrutura da cidade. E eu espero, né, que o próximo gestor, e a gente, com todo apoio a ele, né, que ele possa fazer aí uma boa gestão e pensar aí nessa atuação, né, do turismo, da cultura, da saúde, né? Precisamos disso. O mundo está carente, né? Muito. Desse afago daqueles que foram colocados lá. E não é para menos a nossa querido governador Valadares que precisamos de um olhar mais clínico, mais humano e que olhe mais para o povo, que todos os povos, né? Nós temos aí o povo Krenak que é lutador, temos o povo valadarense que também é lutador. Então, poderia ser mais fomentado. Então, a gente espera que possa melhorar essa questão do turismo, né? Mais alguma foto, meu bem? Então tá.